Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver. Livro do profeta Jeremias. Jeremias tem aí a sua subdivisão nos capítulos, né? O capítulo 1 é o chamado do profeta, capítulo 2 a exortação a Israel, no capítulo 6 o castigo a Israel, no capítulo 9 a exortação a Judá, no capítulo 13 a parábola do cinto, no capítulo 17 o coração e o pecado, no 18 o vaso nas mãos do oleiro, no capítulo 20 vem o castigo a Jeremias, no capítulo 24 a visão do cesto de figos, no 25 a profecia da queda de Israel e Judá, no 29 a mensagem de consolo e restauração, no 32 a prisão de Jeremias, no 39 a queda de Jerusalém, no capítulo 40 Jeremias é liberto da prisão, no 42 Jeremias orienta a não irem ao Egito, no 46 a profecias a respeito do Egito e no capítulo 51 a queda da Babilônia. Quem foi o profeta Jeremias? Curiosidades aí de quem foi o profeta Jeremias: tinha provavelmente 20 anos quando começou o seu ministério. Ele ministrou sobre os últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Joaquim, Joiaquim e Zedequias. Chuvas abundantes eram consideradas bênçãos de Deus e a falta era considerada maldição. Em Jeremias 3:3 fala muito sobre isso, principalmente porque o povo naquela época vivia da agricultura. O bálsamo de Gileade era uma substância grudenta tirada de arbustos numa área a oeste do rio Jordão. Quando a gente ouve aquele hino, né, o bálsamo de Gileade, essa substância aí. O protesto do profeta Jeremias contra Deus ficou conhecido como Lamentos de Jeremias, está em Jeremias 12, 1 a 4, quando Jeremias protesta dizendo por que o ímpio prospera e o justo não. Ler o livro do profeta Jeremias é como se estivéssemos lendo um livro cheio de passagens de angústia particular e muito choro, por isso que falam, né, que o Jeremias é o profeta chorão. Mesmo que o livro do profeta Jeremias seja composto na sua maior parte por notícias más, os capítulos 30 a 33 contêm as notícias boas, que são as profecias da restauração. Nos tempos bíblicos era comuns barbas e cabelos compridos. Barbas aparadas e cabeças raspadas eram sinais de derrota e desgraça, como está em Jeremias 48, 37. Leia no livro do profeta Jeremias 52, 34, que fala a respeito de uma mesada para o rei Joaquim, que ele foi preso, né, por Nabucodonosor na Babilônia, mas foi bancado ali com essa mesada. Curiosidades aí do livro de Jeremias: Deus chama o profeta, Jeremias capítulo 1, versículo 5, está escrito: antes que se formasse no ventre de tua mãe eu te conheci, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Qual foi o pecado? Jeremias 2,11 tem a resposta: que houve alguma nação que trocasse os seus deuses que ainda não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Aquilo que a gente já havia falado lá do livro de Juízes, no capítulo 1, capítulo 2, quando o povo foi se pervertendo. Chamado ao arrependimento, Jeremias 3, no versículo 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, pois eu vos esposei, vos tomarei a um de uma cidade e a 2 de uma família e vos levarei a Sião. Ou seja, haveria ali a divisão das famílias, haveria ali a destruição, o castigo ao povo. Recusa ao arrependimento, Jeremias capítulo 6 diz, né, no versículo 16: porque assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. O povo mesmo assim não se arrependeu. Toda glória deve ser dada a Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23, nos diz que assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O ímpio parece mais abençoado, é aquela hora que o Jeremias começa a protestar. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo nos juízos, porque prospera o ímpio nos seus caminhos
e vive em paz os que procedem aleivosamente, os que procedem de maneira pecaminosa, né? O cinto de linho, Jeremias 13, né? Nessas circunstâncias, o profeta prediz o cativeiro e, por uma representação simbólica de um cinto podre, mostra a seu povo seu estado totalmente corrupto. E, por outra, de garrafas cheias de vinho, mostra a destruição e a loucura de seus conselhos e a confusão que deve ocorrer, que é a parábola do linho, de cinto de linho, né? Condenação aos falsos profetas, Jeremias 14, no versículo 14, diz: Os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade, o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Porque assim como Jeremias profetizava a verdade, haviam falsos profetas que profetizavam a mentira, que falava que o povo estava tudo certo, que era aquilo mesmo, que Deus é misericordioso. Semelhante aos dias de hoje, quando surgem profetas que falam, vai ter um inferno, vai ter condenação, tem os falsos profetas que falam, não, mas Deus é justiça, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mentira, tenha cuidado. Jeremias 16, 21 fala que Deus vai se revelar. Diz assim a palavra do Senhor, portanto, eis que lhes farei conhecer, dessa vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Confiar somente em Deus, Jeremias capítulo 17, né? Que diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Temos que confiar somente em Deus, principalmente no versículo 9, que fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O vaso do oleiro, que é uma parábola também muito conhecida, né? No versículo 6, que diz, não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, porque Jeremias tem a visão que tem um oleiro, com ali um vaso de barro, e aí aquele vaso quebra e ele faz ele de novo. Faz aquele vaso de novo, né? Faz um novo vaso. A botija quebrada, Jeremias capítulo 19, né? Que é a visão da ruína. No versículo 1 diz, vai e compra a botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos ao povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. E lá no versículo 10 fala, né? Então quebrarás a justiça à vista dos homens que forem contigo. Visão aí e a profecia do profeta Jeremias dizendo que Deus ia trazer, né, uma destruição naquela cidade, ia quebrar tudo. Jeremias capítulo 20, versículo 2, aí vem o castigo a Jeremias. E feriu Passur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo que está na porta do superior de Benjamim, na casa do Senhor. Porque quando Jeremias pega aquele vaso e quebra e profetiza, Passur, né, que era um sacerdote, nomeado, né, da casa do Senhor, mas que também estava corrompido, ele não gostou daquela simbologia e mandou castigar a Jeremias. E aí lá no versículo 14 vem o lamento de Jeremias, né? Ele diz, maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu a luz, maldito o homem que me deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu teu filho. Então ele ficou muito chateado com aquela situação. Tá aí, né, o linho, o cinto de linho, o vaso nas mãos do oleiro, o vaso quebrado e a parábola dos figos. Passur bateu e foi pedir profecia. Olha lá, versículo 2 do capítulo 21. E depois que o Passur castigou a Jeremias, ele diz, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar de nós. E aí ele pediu ali a profecia para Jeremias, e Jeremias falou, não, vai ser castigado mesmo. Jeremias 23, 23, Deus está em todo lugar. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também não sou Deus de longe? Deus está em todo lugar. Não existe lugar que Deus não está. Portanto, Deus é um Deus imóvel. Não há outro lugar que você possa falar, Deus, vá lá na minha casa, Deus já está lá. Então, Deus não tem para onde ir. Ele sempre está onde a gente mais precisa. Poder da palavra de Deus, porventura a minha palavra não é como um fogo e como um martelo que esmiuça a pedra? Glória a Deus. Aí vem o cesto de figos, né? No capítulo 24, que tem o cesto de figos bons, que são os exilados de 597 a.C., esses voltariam renovados. E os cestos ruins, que foi os exilados de 586 a.C., esses não voltariam, porque foram duas turmas, né, que foram levadas para a Babilônia.
Tempo de prisão na Babilônia, tanto que foi lido ali pelo profeta Daniel, daqui a pouco a gente vai estudar, capítulo 25, versículo 11, e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aí que quando a gente estudar o livro de Daniel, lá no capítulo 9, ele vai entender isso aí e pedir ao Senhor a restauração do povo. O profeta mais uma vez é castigado, em Jeremias capítulo 28, né? No versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornei a trazer deste lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que neste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. E lá no versículo 16 e 17, portanto, assim diz o Senhor, eis que farei sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês, porque ele profetizou mal. Mensagem de consolo, tanto que lá, assim como o livro de Jeremias tem muitos lamentos, também tem as mensagens de alegria, né, que é o versículo mais conhecido, né, que diz, porque eu venci os pensamentos que tenho sobre vós, lá no versículo 11 em diante, quando Deus fala que vai que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No capítulo 31 fala sobre a alegria que há de voltar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. No capítulo 32, Jeremias é preso. Zedequias, que era o rei, prendeu Jeremias, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo, por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará? Então ele não gostou dessa profecia de Jeremias. A promessa da restauração, né? Jeremias 33:3, também um versículo muito conhecido. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí o Jeremias é solto para orar pelo livramento, porque durante esse período, né, Jeremias está lá preso, e lá no 37, versículo 3, contudo mandou o rei Zedequias, a filho de Semaías e a Sofonias, filho de Massés, o sacerdote, a profeta Jeremias, dizendo, roga agora por nós ao Senhor nosso Deus, porque a cidade estava sendo destruída. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não tinha mais posto na prisão. Foi liberto. Depois ele foi preso de novo, no versículo 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, porque ele falou, realmente não vai ter jeito. Vocês estão... o juízo de Deus já está sobre a terra de Israel, então vai acontecer essa destruição. E aí eles lançam lá o Jeremias na cisterna, em Jeremias 38:6. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E aí depois que o Jeremias foi preso na cisterna, logo depois ele foi solto, né? Então deu o rei, ordem ao rei a Ebed-Meleque, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que ele morra. Então eles foram lá e soltaram o Jeremias. E aí no capítulo 39, Jerusalém levada cativa, o rei da Babilônia matou a Ribla e os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, também matou o rei da Babilônia a todos os nobres de Judá, cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Nesse momento aí, eles incendiaram tudo, quebraram o templo, levaram todos os utensílios para a Babilônia. Tá aí o rei Zedequias sendo preso, né? Na figura ali à sua esquerda, e na direita o Jeremias sendo tirado, né, da cisterna. Curiosidades aí no livro de Jeremias, terminando no Jeremias 40, versículo 4, Jeremias é libertado. Agora, pois, eis que te soltei das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se apraz vir comigo para a Babilônia, vem e cuidarei de ti. Né? A palavra que Jeremias ouviu do capitão da guarda. Né? E aí, para Jeremias ir, e olha que as terras está diante de ti, para onde parecer bom e reto os seus olhos, e para ali vai. Mas ele resolveu ficar em Jerusalém. Orientação do Jeremias sobre o Egito, porque ficaram em Jerusalém
e ali ficaram somente os pobres, as pessoas que não ofereciam nenhum tipo de ameaça a Nabucodonosor. E ele colocou a Gedalias para ser como se fosse um prefeito, um líder do povo. Porém, veio ali Ismael, no capítulo 41, que é uns homens guerreiros, homens maus, para poder tomar a terra, porque tudo de Israel estava destruído, mas a terra tinha aquela fama de ser uma terra boa. Então Ismael veio, matou Gedalias e obrigou o povo a ficar com ele ali como escravos. Então o povo, pede para Jeremias orar para eles irem ou não ao Egito. Jeremias 42 diz: aceita agora a nossa súplica e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo esse remanescente, porque de muitos restamos poucos, para que o Senhor nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Aí o Jeremias ora e responde para eles que não é para ir para o Egito. Lá no versículo 17 diz assim: com todos os homens que puseram seus rostos para entrar no Egito e para fim de lá habitar, e morrerão a espada e de fome e de peste, e deles não há quem reste que escape do mal que eu farei vir sobre eles. Aí o povo foi e deu uma resposta bacana a Jeremias, dizendo: tu dizes mentiras. Olha só, falam para orar a Deus, falam que vão cumprir aquilo que Deus mandou. Quando Jeremias traz o recado de Deus, eles falam: não, isso é mentira. E eles então entraram na terra do Egito porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. E aí o que aconteceu? Jeremias 44, 29, houve o castigo lá no Egito. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor: eis que vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. E aí eles sofreram lá no Egito também. Como é que nós devemos fazer a obra do Senhor? Fazer com carinho, com capricho, mas diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, maldito aquele que retém a espada do sangue. Tem que fazer a obra de Deus com carinho e com respeito. E lembrando aí que a destruição de Jerusalém, que está em Jeremias 52, no versículo 13, é o mesmo que está escrito em 2 Reis, capítulo 25, no versículo 9, que queimou a casa do Senhor e a casa do rei, também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes ele as incendiou. Está aí a figura embaixo, representando o exército da Babilônia, queimando ali o templo, levando os utensílios e destruindo todo o Israel. Pois bem, gente boa, terminou aí esse grande livro de Jeremias, contando ali a história final do povo de Israel, quando foram levados cativos para a Babilônia, mesmo após toda a orientação de Deus e todas as profecias. Você possa estudar aí com mais atenção no livro de Jeremias, tem muitos detalhes que que não foi abordado aqui, apenas algumas curiosidades, e que você continue estudando a palavra de Deus. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.